Existe um conjunto de 5 princípios que explicam praticamente tudo o que acontece na nossa experiência de vida. Eles falam sobre quem você realmente é, por que a realidade parece responder ao seu estado interno, por que tantas pessoas vivem presas ao passado e ao futuro, e por que resistir à mudança é uma das maiores causas do sofrimento humano. As 5 leis universais apresentadas por Bashar não são regras criadas por alguma religião ou filosofia específica. Elas são descritas como princípios fundamentais da própria existência. Assim como a gravidade atua independentemente de acreditarmos nela, essas leis estariam operando o tempo todo, quer tenhamos consciência delas ou não. E talvez seja justamente por ignorarmos esses princípios que tantas vezes sentimos que estamos lutando contra a própria vida. Mas quem é Bashar? Talvez você nunca tenha ouvido esse nome antes. Bashar é descrito como uma consciência extraterrestre que se comunica por meio do norte-americano Daryl Anka, que afirma entrar em estado de canalização para transmitir essas mensagens. Para algumas pessoas, isso é uma experiência espiritual legítima. Para outras, trata-se apenas de uma forma diferente de acessar conteúdos do inconsciente ou da criatividade humana. Independentemente da interpretação, uma coisa chama a atenção: a profundidade dos ensinamentos. Ao longo dos anos, essas mensagens conquistaram pessoas de diferentes áreas, porque, curiosamente, muitas de suas ideias encontram paralelos em tradições filosóficas antigas, em ensinamentos orientais, na psicologia e até em algumas interpretações da física moderna. Não é necessário acreditar na origem dessas mensagens para refletir sobre o conteúdo delas. E talvez seja exatamente esse o ponto mais importante: a capacidade que as informações têm de expandir nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre a vida. Então, vamos para as leis. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. A primeira lei é ao mesmo tempo a mais simples e a mais profunda. Você existe. Pode parecer uma afirmação óbvia, quase infantil. Afinal, é evidente que você existe. Mas a pergunta que essa lei provoca é muito maior do que parece. O que exatamente é esse você que existe? Se observarmos com atenção, veremos que o corpo muda constantemente. As células são substituídas, a aparência muda, a idade muda, os pensamentos também mudam. As opiniões que você tinha há 10 anos atrás talvez nem existam mais. As emoções vêm e vão, até a personalidade sofre transformações ao longo da vida. Então, se tudo aquilo que você chama de eu está mudando o tempo inteiro, quem é aquele que percebe todas essas mudanças? Existe uma presença silenciosa observando tudo isso acontecer. Existe algo em você que percebe seus pensamentos, percebe suas emoções, percebe o corpo, percebe até mesmo quando sua mente está confusa. Essa presença não parece envelhecer junto com o corpo, ela simplesmente observa. É exatamente isso que tantos mestres apontavam quando diziam que você não é o corpo nem a mente, mas aquilo que sabe que ambos existem. Talvez o maior equívoco da nossa vida seja acreditar que somos apenas a identidade que construímos. O nome, a profissão, os traumas, as conquistas, a história pessoal, tudo isso faz parte da experiência, mas não define a essência de quem observa essa experiência. Imagina um ator interpretando diversos personagens ao longo da carreira. Um dia ele faz um herói, no outro um vilão, depois um pai de família ou um cientista. Os personagens mudam completamente, mas o ator continua sendo o mesmo. Da mesma forma, talvez a consciência seja esse ator, eterno, vivendo inúmeras experiências através de diferentes identidades. Quando compreendemos isso, algo curioso acontece. O medo começa a perder força, afinal, aquilo que muda nunca foi realmente quem somos. A segunda lei afirma que o todo é um e o um é tudo. Nossa percepção cotidiana nos faz acreditar que estamos separados do restante do universo. Eu estou aqui, você está aí, a árvore está do outro lado da rua, as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância. Mas essa separação pode ser apenas uma forma de enxergar a realidade e não a realidade em si. Na física moderna, um dos fenômenos mais intrigantes é o entrelaçamento quântico. Partículas que já estiveram conectadas parecem continuar relacionadas mesmo quando estão separadas por distâncias gigantescas. Como se existisse uma conexão invisível sustentando tudo. O físico David Bohm propôs a ideia de uma ordem implicada.
Um campo profundo onde toda a realidade já está conectada, enquanto aquilo que enxergamos seria apenas a manifestação superficial dessa unidade. Curiosamente, tradições espirituais milenares já falavam exatamente sobre isso antes da ciência levantar essas possibilidades. No Vedanta, tudo é Brahma. Não existem dois. Existe apenas uma única realidade expressando-se de infinitas formas. Krishna resumiu essa compreensão em uma frase que desafia completamente nossa forma de pensar. O observador é o observado. Isso muda completamente nossa maneira de olhar para as outras pessoas. Quando julgamos alguém, talvez estejamos rejeitando uma parte de nós mesmos que ainda não reconhecemos. Quando sentimos profunda admiração por alguém, talvez estejamos enxergando um potencial que já existe dentro de nós. Até mesmo os conflitos humanos passam a ganhar outro significado. Se toda a humanidade faz parte do mesmo campo de consciência, ferir o outro é, de certa forma, ferir a si mesmo. É como as ondas do oceano. Cada uma parece individual. Cada uma possui um formato diferente, algumas são pequenas, outras gigantes. Algumas duram poucos segundos, mas nenhuma delas está separada do mar. Todas são o próprio oceano se manifestando temporariamente de formas diferentes. A terceira lei talvez seja uma das mais difíceis de viver na prática. Tudo acontece no agora. Nossa mente vive viajando entre lembranças do passado e projeções do futuro. Passamos horas revivendo conversas antigas, arrependimentos, oportunidades perdidas, ou imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Mas existe um detalhe. Sempre que você lembra do passado, essa lembrança acontece agora. Sempre que imagina o futuro, essa imaginação também acontece agora. Ou seja, mesmo quando pensamos estar vivendo em outro tempo, continuamos presos ao único momento que realmente existe, o presente. A neurociência mostra que o cérebro não acessa literalmente o passado. Ele reconstrói memórias no momento presente. Da mesma forma, ele não visita o futuro, apenas cria simulações baseadas nas informações disponíveis agora. Isso significa que toda a nossa experiência acontece neste instante. Eckhart Tolle costuma dizer que nunca houve um momento em que sua vida não fosse agora. Parece simples, mas essa percepção muda tudo. Ansiedade nasce quando tentamos viver o futuro que ainda não chegou. Depressão muitas vezes nos prende em versões do passado que já não existem. Enquanto isso, a vida continua acontecendo exatamente onde raramente colocamos nossa atenção, aqui. O agora não é apenas um ponto entre o passado e o futuro. Ele é o único lugar onde qualquer transformação pode acontecer. Nenhuma decisão é tomada ontem, nenhuma mudança acontece amanhã. Toda escolha acontece nesse instante. Ou seja, todas as realidades, passado, presente e futuro, aquilo que chamamos de vidas passadas, tudo isso acontece agora. Não existe essa linha do tempo contínua que a gente observa. Isso é só uma percepção dessa nossa realidade 3D. Num campo maior, todas as experiências estão acontecendo nesse exato momento. A quarta lei afirma que a realidade funciona como um espelho. Isso costuma ser mal compreendido. Muitas pessoas reduzem essa ideia ao pensamento positivo superficial, como se bastasse repetir frases para transformar completamente a vida. Mas baixar a ponta para algo muito mais profundo. A realidade responde menos ao que você diz e muito mais ao estado interno que você sustenta continuamente. Imagine um rádio. Não importa quanto você deseja ouvir outra estação. Enquanto o aparelho estiver sintonizado na mesma frequência, continuará tocando a mesma música. Com nossa consciência acontece algo semelhante. Nossa frequência não é determinada apenas pelos pensamentos conscientes, mas principalmente pelas crenças profundas, emoções recorrentes, identidade e forma como interpretamos a vida. Alguém pode repetir diariamente que merece prosperidade, mas se no fundo acredita não ser suficiente, suas decisões continuarão refletindo essa crença invisível. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e produzir resultados completamente diferentes. A realidade objetiva pode ser parecida, mas a realidade subjetiva, aquela construída pela percepção, muda completamente. Quando vivemos constantemente em escassez, nosso cérebro passa a enxergar evidências de escassez em todos os lugares. Quando desenvolvemos uma percepção genuína de abundância, começamos a notar oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. A vida parece mudar, mas talvez seja nossa frequência que passou a enxergar outra camada da realidade. Por isso, Jung dizia: aquilo que você busca também está buscando você. Não porque exista alguma força mágica distribuindo recompensas,
mas porque quando sua frequência muda, você começa naturalmente a entrar em sintonia com experiências compatíveis com ela. E a quinta e última lei afirma que tudo muda, exceto as 4 primeiras leis. Vivemos em um universo de constante transformação. As estações mudam, o clima muda, os relacionamentos mudam, as ideias mudam, os sonhos mudam, até aquilo que parecia absolutamente permanente um dia desaparece. Resistir à mudança talvez seja uma das maiores fontes de sofrimento humano. Queremos que pessoas permaneçam iguais, queremos que situações continuem exatamente como eram, queremos congelar momentos felizes e impedir a chegada dos difíceis. Mas a própria vida é movimento. Lao Tse dizia que o Tao transforma todas as coisas sem jamais perder sua essência. É como observar um rio. A água nunca é a mesma. Cada segundo, um novo fluxo passa diante dos nossos olhos. Mesmo assim, continuamos chamando aquele fluxo pelo mesmo nome. A existência inteira parece funcionar dessa maneira. Tudo muda para que a vida continue existindo. Talvez a verdadeira sabedoria não seja tentar impedir a transformação, mas aprender a dançar com ela. Quando você compreende que existe uma consciência por trás da sua identidade, deixa de ser escravo dos seus pensamentos. Quando percebe que não está separado do restante da existência, passa a enxergar as pessoas e os acontecimentos sob uma nova perspectiva. Quando entende que a vida só acontece no agora, recupera o único lugar onde existe poder para agir. Quando reconhece que a realidade reflete o seu estado interno, assume a responsabilidade pela frequência que escolhe sustentar. E quando aceita que a mudança faz parte da própria natureza da existência, para de desperdiçar energia tentando controlar aquilo que nasceu para se transformar. Talvez você concorde com tudo o que foi dito aqui, talvez discorde com algumas ideias, e está tudo bem. O mais importante não é aceitar essas leis como uma verdade absoluta, mas permitir que elas sirvam como uma lente diferente para observar a própria vida. Porque às vezes uma única mudança de perspectiva é suficiente para revelar possibilidades que sempre estiveram diante dos nossos olhos, mas que simplesmente não conseguimos enxergar. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas 5 leis mais chamou a sua atenção? Qual delas fez você parar para refletir ou até questionar a forma como vem vivendo? Escreva aqui nos comentários, eu faço questão de ler e conversar com vocês. Se esse vídeo trouxe algum insight ou despertou uma nova forma de enxergar a realidade, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também estão buscando expandir a consciência. E se você gosta de conteúdos que unem filosofia, psicologia, espiritualidade e ciência para provocar reflexões profundas sobre a vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana tem um vídeo novo para quem não se contenta apenas com as respostas prontas, mas escolhe compreender a realidade de forma cada vez mais consciente. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!